Glória a Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos falar um pouquinho hoje sobre o apóstolo Paulo. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Vamos ler só até o versículo 9 também, e depois eu vou só citando, alguns versículos. Glória a Deus. Atos 9:1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu, nem bebeu. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Graças a Deus. Pode se assentar. Louvado seja o nome de Jesus. Muito bem, meus amados. Eu sei que você conhece, a história do apóstolo Paulo, porque depois da pessoa do Senhor Jesus, no Novo Testamento, Paulo é a pessoa mais importante. Então, é claro que primeiro Jesus. Mas no Novo Testamento, então, de todos que pregaram a palavra, de todos que foram usados por Deus, o apóstolo Paulo foi o mais, podemos dizer assim, o mais usado, o mais abençoado. Não que os outros não foram, mas o apóstolo Paulo, em importância de pregação, só Jesus superou ele. E nós lemos aqui a conversão dele. Como que foi a conversão dele? Se você ler os capítulos anteriores, no capítulo 7, versículo 54, nos fala da morte de Estevão. E Estevão era um diácono, e ele pregava a palavra de Deus com todo amor e foi apedrejado, ele foi apedrejado por isso. E quando Estevão estava sendo apedrejado, morreu apedrejado pelo nome de Jesus, ele abriu os olhos e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Então, quando Estevão estava sendo apedrejado, estava quase morrendo, ele olhou para cima e viu os céus abertos e enxergou Jesus. Por que, pastora, que você vai falar de Estevão se tu estava falando de Paulo? É porque Paulo estava aqui presente nesse fato da morte de Estevão. Tanto que eles deixaram, quer ver, deixa eu achar o versículo aqui. No versículo Atos 7, 58, diz assim, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram, quer dizer, o Estevão,
E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo, que é o mesmo Paulo, que eu já vou explicar por que o nome. Mas então, o apóstolo Paulo estava presente aqui na morte por apedrejamento de Estevão. Tanto que os que estavam apedrejando deixaram as suas roupas, então, aos pés de Paulo. Então ele estava vendo isso acontecer, ele foi testemunha da morte de um cristão muito abençoado por Deus, que se chamava Estevão. E logo depois disso, então, vem o que nós lemos aqui, né? Ali no capítulo 9:1 diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Então veja só, o Paulo, que aqui ainda era chamado então de Saulo, ele perseguia os cristãos da época. Ele matava, ele invadia as casas e retirava as pessoas de lá para matar, para prender. Então ele fazia isso. E depois que Estevão morreu, então, ele ainda foi até o sumo sacerdote, né, foi na sinagoga, e pediu cartas de autoridade para que ele pudesse ir a Damasco, prender aqueles que ele encontrasse que fossem do caminho. O que é isso? Naquele tempo, irmãos, logo que o Senhor Jesus ressuscitou e foi para o céu, os cristãos daquela época, eles não eram chamados de evangélicos nem de crentes, eles eram chamados de pertencentes ao caminho. Olha só. Eu acredito que aí na tua Bíblia também está com caminho com letra maiúscula, né? Deixa eu ver como é que está ali. No versículo 2, coloca aí, Cauã, versículo 2. Isso ali também, ó. Encontrasse alguns do caminho. Aqui não está falando que era quem ele encontrasse pelo caminho que ele estava andando. Não, era quem ele encontrasse que fosse do caminho. O que quer dizer isso? Os convertidos da época, os cristãos da época, eles faziam parte, então, de um grupo de pessoas que eram chamados de pertencentes ao caminho. Por que era chamado assim? Porque o próprio Jesus disse que ele é o caminho. Então, eles eram chamados de pertencentes ao caminho. Eles diziam, né, os romanos diziam, eles são pertencentes a uma seita chamada de caminho. Mas que nós sabemos que não era seita, né? Era o evangelho verdadeiro. Mas então ele pediu essas cartas para ele prender então os que faziam parte do caminho, ou seja, aqueles que eram cristãos, aqueles que serviam a Jesus, que tinham se convertido. E ele foi para Damasco então para prender os cristãos que ele encontrasse. Prender, e não somente prender, matava muitos deles. Então, quando ele estava indo, né, para Damasco, foi que aconteceu a conversão dele. Mas eu quero falar um pouquinho antes de falar de como foi a conversão, de como que era o apóstolo Paulo. Veja só, a Bíblia não nos informa a aparência física do apóstolo Paulo. Mas, quando eu falar Paulo e Saulo, é o mesmo, tá, irmãos? Mas assim, ó, a história da igreja nos conta, o livro apócrifo chamado Atos de Paulo também nos fala da aparência que ele tinha. Então a história da igreja, né, foi passando oralmente
pelas pessoas até chegar a nós. E então algumas informações, eu não posso chegar aqui de dizer de certeza que ele era assim, mas era como a história da igreja diz que ele era. Então veja só, ele era super inteligente, isso a Bíblia fala, né? Ele era muito usado por Deus e ele tinha muito conhecimento, porque ele era um estudioso das Escrituras, ele conhecia todas as leis judaicas, ele conhecia toda a Torá, ele tinha muito conhecimento, ele estudou aos pés de Gamaliel, que a Bíblia fala isso também, que era vamos dizer assim, o líder religioso mais importante da época, o rabino mais importante da época. E ele estudou, então, as faculdades que tem hoje, vamos dizer assim, o estudo que tinha na época de Paulo, ele fez todas. Ele fez tudo. Só não era chamada de faculdade, né? Mas então ele era um homem muito culto. Ele falava aramaico, ele falava grego, ele falava hebraico, ele falava o latim, porque ele morava em Roma, né? Então, ele era um homem muito culto. Só que ele perseguia, né, os cristãos. E um detalhe, que ele era colérico. O que é isso? O temperamento do apóstolo Paulo, ele era colérico, aquela pessoa que explode fácil, é autossuficiente, é agressivo, é intolerante, né? Então o apóstolo Paulo era assim, isso antes de ele se converter. Depois que ele se converteu, ele continuou sendo colérico, porque o nosso temperamento não muda nunca. Nós nascemos com um temperamento, vamos morrer com aquele. O que acontece é que o Espírito Santo aperfeiçoa o nosso temperamento. Então Paulo era colérico, era agressivo, era autossuficiente, quer dizer, ele podia tudo, ele fazia tudo. Mas depois da conversão dele, então, ele foi grandemente usado por Deus e ele se tornou uma pessoa mansa. O que é isso? Uma pessoa calma, né? E a aparência física dele, só para vocês terem ideia, porque às vezes a gente fala, né, ao apóstolo Paulo, e foi um grande homem de Deus, com certeza, mas e por ele ter sido um grande homem de Deus, às vezes a gente imagina assim que era um homem zarrão, né? Um grandão, forte. Não. Olha como é que ele era. Ele era baixinho, pequena estatura. Eu já vi informações, mas também não posso afirmar para vocês. O que a gente pode afirmar é que ele era de pequena estatura, porque a história da igreja conta. Mas essa altura que eu vou dizer para você que ele tinha, eu não posso te afirmar que seja verdade. Eu vi, né, nos meus estudos lá que eu achei, alguns dizem que ele tinha 1,5 m. Então ele era uma pessoa de baixa estatura, né? As sobrancelhas dele eram unidas, quer dizer, aqui não tinha esse espaço entre as sobrancelhas, né? Então a sobrancelha era bem unida. Ele era careca. Estão imaginando aí o apóstolo Paulo? Baixinho, careca, com as sobrancelhas unidas. Você já tinha parado para pensar ou você achava que ele era assim um soldado forte, valente? É o que a gente imagina, né? E ele tinha também as pernas arqueadas e um nariz, como é que eu vou dizer? Um nariz um tanto curvo, assim, ó. Sabe? Então, algumas pessoas dizem assim, mas o apóstolo Paulo, né? A gente imagina aquele homem forte, bonito. Deus não olha a aparência. Deus olha o coração. Então, estou te falando isso para você ver como que... eu não falei dos olhos. Os olhos eram assim, ó, próximos um do outro. Bem próximos um do outro, sabe?
Então, alguns dizem assim, mas então Paulo era desajeitadinho, né? E eu não sei, mas que ele foi grandemente usado por Deus, foi, né? Se ele era desajeitado, para não dizer feio, eu não sei. Agora já falei, né? Feio. Mas eu acredito que não. Não era feio, mas ele tinha essas qualidades, né? E ele era membro do Sinédrio. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era onde os fariseus, os líderes religiosos da época se reuniam, né, e ali tomavam decisões a respeito da nação de Israel, a respeito do templo, né, que aqui não tinha, como é que eu vou dizer para vocês, a igreja estava sendo formada, então estava nascendo, então existia o templo, existia sinagogas, como nós lemos aqui, ó, que ele foi na sinagoga. Então, ele era do Sinédrio, ele era uma pessoa importante em Israel. Tá? Mas por que eu estou falando isso para você? Ele era uma pessoa importante, e por ele ser uma pessoa importante, ele se achava o máximo. Ele se achava melhor que os outros. Então, ele mandava, desmandava, prendia, soltava quem ele queria. Então ele tinha autoridade. Ele podia fazer isso porque ele tinha autoridade. E o sumo sacerdote então deu para ele aquelas cartas para que ele fosse prender os cristãos que ele encontrasse na cidade de Damasco. E aqui então começou a história de Paulo. Né? Agora eu vou explicar para você por que Saulo e por que Paulo. Saulo, olha só, o nome, na realidade são 3 nomes, Saul, Saulo e Paulo. Porque o nome dele em hebraico, ele era judeu da tribo de Benjamim, ele era judeu mesmo, só que ele também tinha cidadania romana. Porque o pai dele tinha comprado o direito da cidadania romana. Ele era então um cidadão romano, o pai dele, e quando Paulo nasceu, Paulo, sendo filho de um que tinha conseguido a cidadania romana, já nasceu sendo um cidadão romano. Então, por isso esses 3 nomes, mas na verdade era um só. Olha só, no hebraico, o nome dele era Saul. Saul. O hebraico, ou seja, ele era judeu da tribo de Benjamim, então o nome dele em hebraico era Saul. Mas o nome dele em grego, porque toda aquela época, né, a cultura grega estava muito em evidência, e ele conhecia, ele falava grego. Então o nome dele em grego era Saulo. E o nome Saulo significa o muito desejado. Tá? Saulo no hebraico significa aquele que foi muito desejado. Mas ele também era cidadão romano. Então ele também era chamado de Paulo. Mas eram as variações do nome em cada língua. Então, Saul em hebraico, o Saul em hebraico, em grego ficava Saulo, e o mesmo Saul ali da cidadania romana ficava Paulo. E Paulo significa pequeno. Então, o nome dele não foi mudado depois que ele se converteu. Tem pessoas que acham que o apóstolo Paulo se converteu, daí trocou de nome. Não é verdade. O apóstolo Paulo sempre teve esse nome. Só que como ele tinha cidadania romana, como ele falava bem o grego, como ele era judeu, então em cada língua tinha um nome, ou seja, uma variação do nome. Era o mesmo nome, só que em determinada língua pronunciado diferente.
Então, Saul, Saulo e Paulo. Só que, depois que ele se converteu, eu já vou explicar a conversão. Depois que ele se converteu, ele assumiu o nome de Paulo. Por quê? Porque o nome de Paulo, como era romano, então seria mais fácil para ele chegar nos lugares onde ele iria pregar, ele teria maior abertura do povo para receberem a palavra, porque ele era um cidadão romano. Então, por isso ficou sendo chamado de Paulo. Entendido, irmãos? Amém? Mas é o mesmo. Tanto Saul quanto Saulo e Paulo eram o mesmo homem. Certo? Amém? Então, por que eu falei isso? Essa é mais, a parte de curiosidade para você entender que ele não trocou de nome depois que ele se converteu. Ele não trocou. Ele só assumiu a forma do nome dele, em romano. Então, agora vamos para a conversão. Aí ele tinha pedido essas cartas para o sumo sacerdote, para ele ir em Damasco, prender e matar os que fossem do caminho, ou seja, os que fossem cristãos. Só que enquanto ele estava indo, Jesus apareceu para ele. E o que Jesus fez? Vamos ler novamente ali o Atos 9... do 3, vamos lendo, do 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se você ler na Bíblia King James, aqui vai estar escrito que Jesus falou em hebraico, dizendo: Saul, Saul, por que me persegues? Porque é o mesmo nome. E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. O que aconteceu aqui? Muita gente diz assim: Paulo estava indo para a cidade de Damasco, e ele estava montado no seu cavalo, e de repente Jesus apareceu, ele caiu do cavalo. Não tem base bíblica para isso, tá, irmãos? A Bíblia não nos informa se ele estava em um cavalo ou se ele estava a pé. Mas, de qualquer jeito, ele caiu no chão. Se ele estava no cavalo, ele caiu do cavalo. Se ele estava a pé, ele caiu no chão. Quer dizer, ele se dobrou, Por quê? Porque Jesus apareceu para ele e a glória do Senhor Jesus, ela brilha tanto que ninguém resiste, ninguém aguenta, E o que aconteceu então? Ele viu toda aquela glória, todo aquele resplendor, maravilhoso de luz, e ele caiu por terra. Então, esse caindo por terra aqui, eu não vou dizer para você que foi um cavalo, porque muitos pregam dizendo que Paulo caiu do cavalo. Eu não posso afirmar uma coisa que a Bíblia não fala, então eu não vou afirmar. Assim que nem eu disse para vocês, a fisionomia dele, as qualidades físicas dele, a história conta, a Bíblia não conta, então por isso eu não posso afirmar, mas a gente imagina que seja assim. Então eu não posso dizer que ele caiu do cavalo, mas ele caiu por terra. E aí então ele ouviu Jesus falando com ele. Saulo, Saulo, ou Saul, Saul, por que me persegues? Então ele caiu e Jesus perguntou. E o que ele respondeu? Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então aqui nós vemos que, já no momento que ele caiu, ele já começou a reconhecer que era uma pessoa importante que estava falando com ele, porque ele chamou de Senhor. Quem és tu, Senhor? Aí eu quero que você abra comigo agora,
no outro versículo que nos diz um pouquinho melhor sobre esse tombo dele, Atos 26. Atos, mesmo livro de Atos, capítulo 26, versículo 13 e 14. Olha só o que o próprio Paulo aqui está falando, ó. Ao meio-dia, ó rei. Por que ele chamou o rei? Porque ele estava testemunhando na frente de um rei chamado Agripa, que ele estava contando como que ele se tornou cristão. Ao meio-dia, ó rei, indo eu fora, quer dizer, em viagem, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Ele não estava sozinho. Ele era um representante do Sinédrio, então ele tinha soldados que iam com ele, né, ao redor dele para protegê-lo. Que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, então os soldados também caíram, só que teve uma diferença. Diz aqui, ó, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, ou Saul, Saul, por que me persegues? Agora olha o detalhe aqui, ó. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Aqui, Paulo nos dá mais um pedacinho da informação do que Jesus falou para ele. Jesus então disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro para ti é recalcitrares contra os aguilhões, ou dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então vamos imaginar a cena aqui. Paulo ou caindo do cavalo, ou caindo, mesmo que fosse caminhando, ele caiu, né, por causa de tanta luz, e Jesus falou isso para ele. Agora você pode dizer assim, mas o que tem a ver aguilhão com a conversão de Saulo? O que é um aguilhão? Quem é que sabe aqui o que é um aguilhão? Não? Aguilhão é tipo um espinho, tipo um ferrão numa ponta de uma vara, que é usada para, como é que eu digo? Espetar o boi de carga. Quando o boi dá aquela parada e o dono quer que ele continue o trabalho, o dono usa essa ferramenta chamada de aguilhão, que é tipo uma pontinha fina na ponta de uma vara, né? Que, por exemplo, o homem está no arado, o boi está puxando o arado, aí o dono vai lá de trás, porque ele está no arado, ele estende aquela varinha e dá uma espetadinha no boi, para que o boi leve aquele susto e continue caminhando. Isso é aguilhão. E o que é recalcitrar? Ó, Jesus falou, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Por quê? Recalcitrar é oferecer resistência. Recalcitrar é você teimar para não obedecer. Então isso é recalcitrares contra os aguilhões. Então Jesus usou esse exemplo aqui do animal, do boi, que tem que ser espetado para que continue caminhando, puxando o arado, puxando a carroça, seja lá o que for, para poder, né, andar. E o que Jesus quis dizer isso aqui para Paulo? Paulo, eu estou há tanto tempo espinhando o teu coração para que você me aceite, e você está recalcitrando contra o aguilhão. Quer dizer, Jesus disse, você está teimando, Paulo, eu estou te chamando há tanto tempo para você me servir, e você está teimando. Quer dizer, está suportando a dor do espinho e não está obedecendo. Ficou entendido isso, irmãos? Amém?
Então foi isso que Jesus quis dizer para Paulo. E aí nesse mesmo momento, né? Também podemos lembrar daquele outro versículo que diz assim, ó, está em 1 Coríntios 15, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Lembram desse versículo? É a mesma coisa. Aqui daí o próprio Paulo, em 1 Coríntios, estava falando para a morte. Morte, cadê o teu aguilhão? Quer dizer, você vai nos espetar, você vai nos ferir, você vai nos machucar? Jesus já venceu por nós, o teu aguilhão não tem mais poder. Foi isso que Paulo, mais tarde, usou a mesma ferramenta que Jesus falou com ele, que é o aguilhão, para nos explicar que a morte não tem mais poder sobre nós, porque depois da morte vem a vida eterna para quem aceitou Jesus. Amém? Entendido isso? Amém? Então lembrem disso, o que é um aguilhão? É uma vara comprida para o dono do boi espetar ele lá na frente com uma pontinha afiada, né? Que daí o boi obedece. Então Jesus usou isso para Paulo. E você, quem sabe, diga assim, mas pastor, o que isso tem a ver comigo? Eu não estou sendo espetado aí por um aguilhão, não estou recalcitrando, quer dizer, não estou oferecendo resistência para Jesus. Só que às vezes a gente oferece resistência e nem percebe. Quantas são as vezes, né, que Jesus diz para nós fazermos alguma coisa e nós ficamos pensando, não, isso não, é uma resistência. Então ali você está aguentando o espinho. Jesus está ali, ó, espeta. Claro que Jesus não machuca, mas estou dizendo que ele fala ao coração. É como se ele estivesse usando ali o aguilhão para nos acordar do que ele quer de nós. E nós muitas vezes oferecemos resistência. E oferecer resistência para Jesus é vão. Ó, eu até achei uma frase que eu anotei aqui que eu quero ler para vocês, que eu achei interessante. É vã a resistência quando o poder é grande. Então o poder de Jesus é muito grande. A nossa resistência a ele não é nada. Porque no momento que ele quiser, ele nos coloca no chão, como ele colocou o apóstolo Paulo. Então é sobre isso que eu quero falar agora para vocês. Ficou entendida essa parte do aguilhão? Amém? Então veja só. Daí ele caiu, né? Os companheiros dele caíram também. Só que os companheiros dele não entenderam a voz. Eles ouviram uma voz, mas eles não entenderam. Só Paulo entendeu. Só Saulo, que aqui ele ainda não tinha assumido somente o nome de Paulo. Mas só ele tinha escutado. E daí no momento que os companheiros dele, então os soldados que estavam com ele, levantaram ele do chão, ele estava cego. Ele não estava mais enxergando, né? Daí nós podemos continuar lendo aqui mesmo no 26, olha só. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés. Por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Quando Jesus disse aqui, te aparecerei ainda, é porque o apóstolo Paulo, ele ficou 3 anos no deserto, falando diretamente com Jesus, assim, face a face. Jesus aparecia para ele e passou todo o mandamento, todo o Novo Testamento, a graça, tudo o que ele tinha que explicar a respeito da salvação em Jesus. Então Paulo passou 3 anos diretamente com Jesus no deserto. Isso fala lá em Gálatas. Então veja só, o apóstolo Paulo, ele não tinha convivido com Jesus, como foram os outros apóstolos, Pedro, João, Tiago. Não, ele não foi um dos discípulos escolhidos quando Jesus escolheu os 12. Ele não foi discípulo de Jesus ali
antes de Jesus ser crucificado. Mas depois ele ficou 3 anos, o mesmo tempo que os outros discípulos ficaram aprendendo diretamente com Jesus, que foi aproximadamente 3 anos e meio, Paulo também ficou. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha subido para o céu, mas ele vinha e falava pessoalmente assim com o apóstolo Paulo. Então veja, Paulo ensinado assim diretamente, né, de Jesus, e por isso ele tem condições de ser chamado de apóstolo, porque apóstolo é aquele que viu a pessoa de Jesus. Então os outros tinham visto, ele não. Quem sabe ele tinha visto Jesus, não sei, mas ele não andava com ele. Ele não era um dos discípulos, então por isso Jesus apareceu e passou para ele todo o que ele tinha que passar para nós. Por isso Jesus disse aqui, ó, tanto das coisas em que viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então aqui, quando ele mandou Paulo se levantar do chão, ele já estava dizendo, Paulo, eu vou te usar e eu vou aparecer para você de novo. Então, Paulo aprendeu diretamente das palavras de Jesus. Mas, veja só, então aqui ele ainda estava caído, né, no chão. Eu que fui lá à frente já. Mas daí, ele se levantou e os outros levaram ele para Damasco, porque ele estava cego. Por que estava cego? Porque ele viu a glória de Jesus. Ele ficou cego, e até para que Deus pudesse mostrar para ele, né, para ele se converter mesmo ali de verdade, o poder que Deus tem. E aí então, depois não vou estar contando toda a história, mas você pode ler, voltamos lá para Atos 9 agora. Daí Deus prepara um homem chamado Ananias para ir orar por ele, para que ele recuperasse a visão. E quando Ananias soube que Deus queria que ele fosse orar por Saulo, Ananias disse, mas Senhor, ele fez tanto mal para o teu povo, e eu agora vou lá? E daí Deus disse assim para Ananias, ele vai ser um vaso nas minhas mãos, pode ir lá, que eu vou usá-lo. E quando Ananias foi na casa onde ele estava, então ele orou e a palavra de Deus diz que caiu como se fosse escamas dos olhos dele. E ele voltou a enxergar e a partir dali começou a pregar o evangelho. E coisas maravilhosas aconteceram, né? Mas o que eu quero te chamar a atenção agora, e por isso eu te contei tudo isso, é porque às vezes, irmãos, nós estamos fazendo coisas que não agradam a Deus, mas pensamos que somos o máximo, somos os tais, podemos fazer o que quisermos, a vida é minha, eu faço o que eu quero. E realmente a vida né, Deus não cobra que você obedeça a Ele cegamente. Mas a vida que você tem, a vida que eu tenho, ela não pertence a nós. Ela pertence a Deus. E um dia cada um vai ter que dar conta diante de Deus o que fez com essa vida que Ele nos doou aqui, né, nessa terra. E aí então, quando Paulo caiu, né, no chão ali por causa da glória de Jesus, nós podemos entender assim, ó. Quantas são as vezes que o Senhor ilumina os nossos caminhos com a sua luz, porque Ele fala, né, lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, que Ele é a luz do mundo, mas nós deixamos para lá a luz. Jesus é maravilhoso, mas eu posso continuar na minha vidinha aqui de sempre, que eu quero levar desse jeito. E se nós não obedecermos, um dia Ele vai fazer conosco o que Ele fez com Saulo, então. Vai pôr no chão. E ser colocado no chão, gente, dói, né? Dói. Então ele apareceu para o Saulo, que é o mesmo Paulo, mas ele quis mostrar assim, ó. Saulo,
Sem mim você não é nada. Sem mim você não vai fazer nada. Você está se levantando contra mim e contra os que me servem, mas é só até o momento que eu permiti. Agora deu, acabou. Agora ou você me serve ou você me serve. E daí então, né, Deus nos mostra com isso que quantas são as vezes, irmãos, que Deus permite que a gente chegue no pó para que nós possamos nos erguer de novo. No pó. Quantas são as vezes que Deus permite que a pessoa vá lá no fundo do poço? Mas não é porque Deus é ruim. É porque vai ser a única maneira que nós vamos entender. Então Deus permite. Deus permite que a gente seja humilhado, que a gente seja, de repente, acusado de alguma coisa, que a gente seja envergonhado. Porque Ele sabe que é só assim que nós vamos pôr o rosto no pó e pedir perdão. E reconhecer que somos errados, que somos pecadores e que não podemos fazer nada sem Ele. Então Deus permite isso. Então eu não sei, né, o que você está passando, eu não sei. Mas muitas são as vezes que Deus permite isso. Para que a gente entenda que sem Jesus nós não somos nada. Então, depois que nós chegamos lá no pó, daí nós somos guiados pelo Espírito Santo para nos levantarmos. Paulo caiu com o rosto no pó. Quer dizer, tudo que ele tinha feito de ruim na vida, matou muita gente, né? Eu não sei se ele pessoalmente matou, mas ele mandava matar. Então agora chegou ao fim. Tudo tem um limite na nossa vida. A gente pode fazer o que quiser da vida, mas vai chegar um dia ou que você morre ou que você muda. Então é melhor mudar. É melhor mudar. Porque quando nós mudamos, o Espírito Santo nos levanta. Quando Deus mandou aqui Ananias para ir visitar o Saulo, né, e orar por ele, para que ele recuperasse a visão, o Ananias aqui está fazendo o papel do Espírito Santo. Ele estava sendo levado para ajudar Paulo a começar de novo. E é o que o Espírito Santo faz conosco. Quem sabe você diz assim, não, mas para mim não tem mais solução. Eu cheguei no limite, eu estou no pó, eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho saída. Quem sabe você tem que tomar uma decisão na tua vida, hoje, amanhã, não sei, e você diga assim, eu acho que Deus não me ama. Ah, mas Deus te ama. Se tem uma coisa que a gente pode ter certeza na vida, é do amor de Deus. Nós podemos ser a pessoa mais pecadora. O próprio Paulo, depois já, né, que ele assumiu o nome de Paulo, e que daí ele já era um cristão, já estava sendo perseguido. Veja só, antes ele perseguia os cristãos, agora ele era um dos perseguidos. Ele estava sendo perseguido porque ele estava pregando a Jesus. Ele estava pregando o evangelho da salvação. E daí, conforme ele ia pregando, teve uma vez que ele disse, eu sou pecador, muito pecador. Na outra vez, ele já disse, eu sou grande pecador. E depois, numa terceira vez, ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Então, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós reconhecemos que nós não somos nada, que nós somos miseráveis. E Paulo reconheceu isso. Quanto mais ele estava trabalhando para Deus, quanto mais ele se aproximava de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, mais ele ia dizendo. Primeiro ele disse, eu sou pecador. Depois ele disse, eu sou grande pecador.
E depois ele disse, eu sou o principal dos pecadores. Quer dizer, para mim não tinha mais solução. Eu sou a pessoa mais pecadora do mundo. Mas o que é que Jesus fez? Pôs ele no pó, mas levantou e usou grandemente. Amém? Então não importa, quem sabe você diga assim, não, para mim não tem mais jeito, nem Deus me quer. Quer. Ele te criou, Ele te ama. E Ele quer fazer a mesma coisa com você que Ele fez com Paulo. Fazer de você um vaso escolhido. Ah, pastora, mas eu não sei nem pregar. Eu não sei. Não sei pregar, não sei falar. Eu também não sei. É o Espírito Santo que faz por nós. Então nós não precisamos nos preocupar com o que nós já fizemos no passado, ou se eu não posso, não consigo fazer alguma coisa agora. O Senhor é quem faz através de nós. Então é toda a glória a Jesus, toda a glória a Deus. Não se culpe pelos teus pecados. Se você já aceitou Jesus, falei aqui domingo, como Senhor e Salvador, não deixe que o inimigo fique colocando na tua mente, mas você agora, falando de Jesus, e olha o que você fez no passado. É o diabo que fala isso. Quando você ouvir essa voz, tenha certeza que é o diabo. Aí você diga, te repreendo em nome de Jesus. E daí fale para ele, Jesus morreu por mim. Eu estou salvo. Você, diabo, está condenado. Então, se levante. Olha só, o apóstolo Paulo estava caído e cego. Jesus mandou ele se levantar. E depois recuperou a visão, porque foi um lá orar por ele. Então o que é que nós podemos entender com isso? Jesus disse, se levante, Paulo. Então tem coisa que é Deus que faz em nós. Mas tem coisa que é nós que temos que fazer. Nós fazemos o possível e Deus faz o impossível. Amém, meus amados? Então não importa, quem sabe você diga, ah, mas eu não sou ninguém. Não tenho estudo, não tenho... Paulo tinha muito estudo, pastor, eu não tenho nada. Mas Pedro não tinha estudo. Pedro não sabia nem ler, Pedro era analfabeto, vocês sabiam disso? Ele era pescador e analfabeto. E foi grandemente usado por Deus também. Então Deus não olha esse tipo de coisa. O que Deus quer é a nossa obediência e o nosso amor. Pastor, eu não sei falar que nem você, mas não precisa. Você fala aquilo que o Espírito Santo colocar na tua boca, porque eu falo o que o Espírito Santo coloca na minha boca. Às vezes as pessoas pensam, né, que a gente que está pregando, eu, pastor, ou qualquer outra pessoa que está pregando, sabe da vida da pessoa. Porque está falando tudo o que eu fiz, tudo o que eu faço, tudo. Quem é que contou minha vida para essa pessoa? Ninguém contou, meu querido. É o Espírito Santo que coloca as palavras aqui, ó. Eu preparo a mensagem, eu faço um esboço, mas aqui eu falo coisa que eu não tinha nem sonhado em preparar na mensagem. Então quem fala é o Espírito Santo. Faça a tua parte. Deus disse, Paulo, se levante. Então nós temos que fazer a nossa parte. Paulo estava caído, se levantou. Você está caído? Você está afundado em problemas, afundado em dificuldades, afundado em vícios, seja lá o que for, Jesus tem solução para a tua vida. Jesus tem solução para todos nós. E aquele que está lá no fundo do poço, ele estende a mão e tira de lá. Então não importa qual seja a tua situação, você só tem que crer. Ter fé em Jesus. Domingo eu falei aqui ainda que ninguém consegue, a ciência não consegue provar, ninguém consegue provar que Deus existe. Não é provável, né? A gente não prova isso. Ninguém consegue provar que Deus existe. A gente crê em Deus pela fé.
Só que tem um detalhe, também ninguém consegue provar que Deus não existe. Então é mais fácil acreditar que Deus existe, crer nele, ter fé, porque é só através da fé que nós vamos agradar a Deus, e crer nele, então, entregando nossa vida por completo para ele, e ele vai fazer tudo o resto. Amém? Então creia no Senhor. Ah, pastor, eu não sou que nem Paulo. Claro que não. Você é você. E Deus quer te usar do jeito que você é. Ele não vai me usar do jeito que Ele quer usar você. Ele não vai usar você do jeito que Ele quer me usar. Então nós temos que saber que cada um tem o seu papel. Tem a sua função. Quando nós nascemos, Deus nos deu certinho já a nossa missão nessa vida. E tudo que nós temos que fazer é: Senhor, que se cumpra em mim a sua vontade. Quando você fazer essa oração, é uma oração bem difícil de ser feita, porque às vezes as pessoas ficam assim, grudadas na sua própria vontade. Não, eu quero as bênçãos de Deus, eu quero Deus, mas não, isso não. Eu vou fazer ainda o que eu quero. Então você não se entregou ainda totalmente para Jesus. Quando você se entrega totalmente para o Senhor, você diz: Senhor, que se cumpra a sua vontade e não a minha. Quando você faz essa oração, você daí reconheceu que você é um miserável, um pobre pecador, que não pode viver, nem muito menos morrer sem Jesus. Porque tem pessoas que vivem sem Jesus. Viver sem Jesus, tem gente que consegue. Agora eu quero ver conseguir morrer sem Jesus. Porque quando morrer sem Jesus, está condenado eternamente ao inferno. Então é bem melhor nós entregarmos a nossa vida e que se cumpra a vontade de Deus nela, né? E você é importante, irmão, você tem uma importância muito grande. Se não fosse assim, Jesus não teria morrido por você nem por mim. Ele nos ama. Ele nos ama. Imagine um peixinho lá no meio do oceano, no meio do mar, num riozinho, qualquer riozinho. Se você tirar o peixinho de dentro da água, ele morre. Se nós sairmos da presença de Deus, nós morremos. Então, quanto mais você puder, se agarre com Jesus. Leia a Bíblia, cante louvores, exalte o nome do Senhor. Jesus está voltando e Ele quer nos levar com Ele para casa. Vamos ficar firme, gente, está perto. Jesus está vindo. E Ele não quer deixar para trás nenhum de nós. Estou chorando, pastora. Tem um versículo que diz que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Estou em dificuldade, pastora. O Senhor tem uma saída. Sabia que todas as tuas lágrimas estão guardadas num... Eu não vou dizer pote, porque lá no céu é tudo tão lindo, tão maravilhoso, que não se compara com as coisas daqui, né? Vou dizer assim, sei lá, me ajudem aí, um vaso. Pois olha, tem gente que de tanto que já chorou, precisa de um balde, né? Mas todas as nossas lágrimas estão foram colhidas por um anjo. Isso está escrito lá no Apocalipse. E que vão ser um dia são apresentadas diante do Senhor e um dia vão ser secas dos nossos olhos. Nenhuma das tuas lágrimas que você derramou por alguém ter feito alguma coisa para você, ou por você ter perdido alguém, você sofreu, você está em dificuldade, nenhuma das tuas lágrimas, se você for de Jesus, nenhuma se perde. Deus vai te dar em dobro para cada lágrima derramada. Vamos imaginar que uma pessoa, então, usando o exemplo ali do irmão, encheu um balde com lágrima. Pois Deus vai dar trilhões de baldes de alegria. Amém?
Entregue o coração para o Senhor. Ele é maravilhoso. E assim como ele usou a vida do apóstolo Paulo, olhe só pelas características dele aqui, ele não era muito bonitinho não, né? Mas isso Deus não enxerga. Ele vê a beleza do nosso coração, porque tem gente que às vezes pensa, não, eu não sou ajeitado, não sou bonito, como é que eu vou falar para as pessoas? O que importa é que você tem aqui, ó. O apóstolo Paulo falou. E se não fosse por Paulo, talvez nós não estivéssemos aqui, porque ele foi considerado o apóstolo dos gentios, ou seja, os outros discípulos pregaram só para Israel. Paulo pregou tanto para Israel, quanto a maioria das suas mensagens foi para o povo gentil, ou seja, nós que não somos judeus. Então foi através da vida do apóstolo Paulo que Deus trouxe o evangelho para as outras nações e chegou até nós. E hoje nós podemos dizer, somos de Jesus. Amém?